Vamos abrir a palavra de Deus, Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Nós vamos expor hoje do versículo 20 ao versículo 35. Marcos 3, do versículo 20 ao versículo 35. Nós vimos no capítulo 3, no início do capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, pregado pelo presbítero Vinícius, a respeito do homem da mão ressequida, em que Jesus ele entra em uma sinagoga e está ali um homem que tinha mão ressequida e todos observavam para ver se Jesus o curaria, porque era dia de sábado. E nós vemos que Jesus cura aquele homem da mão ressequida e por conta disso, no versículo 6, depois de tudo o que acontece, o discurso de Cristo, a cura de Cristo, retira-se os fariseus e começam a conspirar juntamente aos herodianos para tirar a vida de Jesus, mostrando a malignidade dos fariseus e a enorme hipocrisia, porque eles que estavam de maneira completamente equivocada, completamente errônea, julgando Cristo por curar no sábado, eles conspiram tirar a vida de Jesus Cristo no sábado, sendo eles hipócritas. No versículo 7 até o versículo 19 foi exposto semana passada pelo reverendo Ricardo, em que nós vemos Jesus se retirando com os discípulos para os lados do mar e segue para a Galileia, e lá uma grande multidão aflui para ele, como nós vimos no contexto todo de Marcos até agora. Marcos, mais uma vez nós estamos recapitulando que Marcos é um dos evangelhos que mais mostra Jesus em ação, mais mostra o quanto Jesus trabalhou, e nós vamos ver isso hoje também, o quanto Jesus trabalhou a ponto de não conseguir nem parar para comer, que é a exposição de hoje. E toda essa multidão vai até Jesus, e Jesus recomenda que os discípulos separem um barquinho para que não seja comprimido pela multidão e consiga exercer o seu ministério. E basicamente, quando Jesus está no livro de Marcos pregando ou diante da multidão, basicamente três coisas Jesus está fazendo. Ele está pregando, ele está curando e ele está expelindo demônios. E quando nós estamos falando de cura e expelir demônios, expulsar demônio, geralmente as duas coisas podem, dependendo do contexto, estar conectadas. Por exemplo, na perícope de hoje, os relatos paralelos dos sinóticos, ou seja, em Mateus e em Lucas, enquanto Marcos vai mostrar apenas o discurso e a controvérsia da blasfêmia, o livro de Mateus e o livro de Lucas vão mostrar o contexto da controvérsia, que o contexto é Jesus expulsando um demônio de uma pessoa que era muda e cega. Marcos, ele está mais interessado em mostrar a controvérsia em si. Então ele não vai nem falar qual é o contexto da controvérsia, ele já vai chegar na controvérsia a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, enquanto Mateus e Lucas vão mostrar esse contexto. E antes de nós adentrarmos no texto, no versículo 13 até o versículo 19, nós vimos como Jesus Cristo ele separa 12 para si, e dentre esses 12, como nós bem sabemos, um deles era o traidor, Judas Iscariotes. E o reverendo Ricardo mostrou que ainda que Jesus tivesse uma grande multidão que o estava ali cercando, ele separa para si 12, um grupo seleto, também demonstrando que nem todos aqueles que iam até Jesus, nem todos aqueles da multidão, de fato, queriam compreender genuinamente o Evangelho. Na verdade, muitos estavam indo até Cristo porque eles estavam querendo ver o curandeiro, estavam querendo ver algo diferente, aquilo que tiraria as mazelas do corpo, mas poucos estavam querendo que Jesus tirasse as mazelas de suas almas. Poucos estavam interessados no genuíno arrependimento. E o reverendo Ricardo destacou isso como aplicação. E hoje nós vamos ver do versículo 20 até o versículo 35 a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas isso acontece no contexto da casa. Jesus está em casa e provavelmente é Cafarnaum. Nós já falamos aqui, geralmente no livro de Marcos, quando fala casa, pode ser provavelmente a casa de Jesus Cristo, e a casa é em Cafarnaum. Ou seja, aqui já está no novo cenário. Marcos já
pulou muitas coisas que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas retrata. Marcos já vai direto para essa controvérsia. E nós vamos do versículo 20 ao 35 nessa noite, porque tudo acontece dentro da casa. Tanto a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, quanto a questão dos seus familiares do lado de fora, mandando chamá-lo e interrompendo o seu exercício do ministério, porque Maria e os irmãos de Jesus não estavam compreendendo muito bem o que aquilo ali implicava. Eles não conseguiam compreender de fato, genuinamente, a obra de Cristo realizada ali naquele lugar. Então leamos versículo 20 até o versículo 35, diz assim a palavra de Deus. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que espere os demônios. Então, convocando-o, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aqui, meus irmãos. Nós vemos no versículo 20, Jesus novamente em casa. E nós vemos já no versículo 20 o quão agitado era o ministério de Jesus. Assim como da outra vez em que ele estava em casa, em Cafarnaum, de forma que as pessoas, ao perceberem que ele estava lá, vão até a casa de Cristo e estão tão abarrotados dentro da casa de Cristo que o texto vai dizer que até mesmo a porta de acesso é obstruída e está super lotado ali dentro, de forma até que aquele que precisava de cura precisa ir pelo telhado. Aqui novamente nós vemos Jesus em casa, mas não parando de trabalhar. A ponto de Jesus estando em casa, novamente uma multidão vai para casa, de tal modo que nem podiam comer. Quem não podia comer? Possivelmente, obviamente, Jesus e também os 12. Jesus não tinha tempo de descanso. Jesus não tinha tempo de repouso. Jesus não tinha tempo para descansar. E isso é algo que nós precisamos sempre salientar. O Evangelho de Marcos vai sempre demonstrar, porque nós muitas das vezes esquecemos da vida de Cristo Jesus quando estava nessa terra. Nós esquecemos o quanto Cristo de fato trabalhou para o benefício dos homens e para a glória de Deus. Nós muitas das vezes chegamos ao ápice, e estamos certos em falar e ressaltar o ápice a respeito da crucificação e ressurreição, e essa é uma grande notícia, como nós vimos hoje pela manhã com o diácono Israel. Isso é muito importante, mas só fará sentido, como o diácono Israel trouxe, se nós também observarmos do nascimento até toda a vida de Cristo. E o nascimento também só fará sentido se nós observarmos a crucificação e a ressurreição. Está tudo interligado. Jesus ele não desce do céu e de repente ele está na cruz. Jesus ele encarna no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Ele cresce, ele é circuncidado,
Ele cumpre todos os requisitos da lei. E quando ele está já no exercício do seu ministério, ele não descansa. Peguemos, talvez, uma história cristã, uma biografia de algum cristão que tenha labutado muito pelo progresso do reino. Uma pessoa que tenha ido para a Índia, para a África, para qualquer outro lugar. Peguemos, por exemplo, a história de Jonathan Edwards, que na Nova Inglaterra, como os Estados Unidos ainda não era uma nação independente, ele cavalgava toda aquela região para pregar o Evangelho, para que pessoas se convertessem. Mas ainda assim, se juntarmos Jonathan Edwards e as histórias mais nobres dentro do cristianismo, não poderá chegar aos pés do que Jesus fez no seu ministério. E isso sem que necessitemos acrescentar a sua crucificação e ressurreição. Porque é claro, quando acrescentamos a sua crucificação e ressurreição, já é algo inabalável. Mas nós esquecemos da operosidade de Cristo em prol do reino. Nós esquecemos do quanto Cristo suou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. O quanto Cristo a todo momento queria ajudar as suas ovelhas. E Ele não descansou. Ele não cessou. Ele não entendeu que essa vida, essa terra é um oásis. Não, essa vida, essa terra é campo de trabalho. O cristão precisa ter isso em mente. Se estamos respirando o ar que temos pela providência divina, é para trabalhar. Para a glória de Deus. Para o bem do próximo. Para a expansão do reino. Porque Cristo não cessou de trabalhar. Cristo, que não precisava, trabalhou com nós. A ponto de nem conseguir arranjar tempo para comer, como está no versículo 20. E quando parentes ouvem ou percebem o que está acontecendo, eles têm a audácia de dizer que Jesus está fora de si, como está no versículo 21. E esse fora de si, ele é tão pesado, que está ligado a como se Jesus estivesse enlouquecido. A palavra aqui é pesada. Algumas traduções vão dizer, ele está em estado de demência. Por quê? Porque ele não está aqui usando os meios cabíveis para o seu próprio sustento. Ou seja, ele está deixando que a multidão dite, na visão deles, dite quando ele pode, quando ele não pode comer. Eles não conseguem enxergar Jesus como um pastor em favor das suas ovelhas. Eles não conseguem ver pelos olhos naturais que Jesus precisava comer, que Jesus precisava de descanso, Jesus precisava de recreação, que aquele homem precisava de recreação, e não pode viver uma vida assim, uma vida em que está sempre voltado para a pregação do reino. Ele precisava de descanso. A ponto de dizer, ele está fora de si. E esses parentes aqui, algumas pessoas entendem que está ligado ao versículo 31. Quem são os parentes? Alguns vão dizer, parentes são a mãe e os irmãos de Jesus. Por quê? Porque pode, talvez, chegar nessa conclusão. Afinal de contas, o termo parente não é explícito o que ele quer dizer. Ele, para nós, vem como parente, mas também poderia ser traduzido como amigo. Os amigos de Jesus. Então, parente aqui não está necessariamente significando a família de Jesus, mas alguns vão acreditar porque o versículo 31 ainda está no mesmo cenário que está relacionado à mãe e seus irmãos. E boas Bíblias de estudo vão advogar em favor disso. Contudo, nós precisamos entender que essa ambiguidade do texto, ou seja, essa não referência exata ao que parente significa, deve ser mantido. Quem são esses parentes? Nós não sabemos. Por quê? Porque quando nós
vemos nas Sagradas Escrituras quem foi Maria, dificilmente chegaríamos à conclusão que Maria dissesse que Jesus está fora de si. Os seus irmãos, eles têm uma objeção. Isso está lá em João. Mas também não existe um outro texto, porque, mais uma vez, está fora de si é uma tradução que atenua para nós. Mas pode estar relacionada à demência, está louco, perdeu a razoabilidade. Dificilmente Maria e os irmãos de Jesus, principalmente Maria, como ela é retratada nas Sagradas Escrituras, falaria sobre isso. E nós vamos chegar no versículo 31 a 35 sobre como que nós não devemos ter preconceitos. Porque os protestantes, quando vão falar a respeito de Maria, tem muitos preconceitos. E já reputam qualquer coisa a Maria por conta de uma visão equivocada que o nosso país tem a respeito de Maria, de humanismo. Mas nós devemos ter muito cuidado e muita cautela. Muito cuidado e muita cautela. Portanto, parentes podem ser, muito bem, pessoas que conviviam com Jesus. Pode ser primos, pode ser amigos de infância. E nós vamos chegar lá, depois em Marcos, em outras partes do Evangelho, quando Jesus começa a curar e fazer outras coisas, no seu lugar de origem, fala, mas esse não é o filho do carpinteiro? Por quê? Porque aonde Jesus vem, ele nasceu, ele cresceu aos olhos de muitos como uma pessoa comum. Ele só começa a manifestar quem ele era com os seus 30 anos de idade, quando ele é batizado, como foi exposto pelo irmão presbítero Vinícius. Até então, essa questão que muitas vezes circula no nosso meio, que Jesus, quando criança, ressuscitou um pássaro e tal, isso é apócrifo, isso não é a palavra de Deus. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Esses filmes que lançam da infância de Jesus, não tem isso na Bíblia. Aparentemente, Jesus se manteve oculto, não se revelou ao mundo até ser batizado. Até ser batizado. E aí explica, e aí se evidencia quando as pessoas olham com espanto e falam, esse é o filho do carpinteiro que está fazendo isso. Fica mais claro. Mas o que nós queremos destacar aqui é que esses parentes podem ser qualquer pessoa do ciclo de Jesus. Mas nós não temos razões suficientes para acreditarmos que seja Maria e os irmãos de Jesus. Não temos razões suficientes para isso. Nem textuais, nem contextuais, e muito menos em outras parcelas da Bíblia. Não tem. Mas aqui chega a grande controvérsia, que nós já vimos esse assunto exposto também pelo presbítero Vinícius numa EBD, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Enquanto no versículo 21 nós podemos dizer que talvez esses parentes tivessem até mesmo uma boa intenção, ou seja, eles queriam que Jesus cuidasse da sua própria saúde, queriam que Jesus se alimentasse bem, queriam que Jesus tivesse tempo de recreação, um tempo de descanso, e acabam exagerando e cometendo esse pecado, por não entenderem que ali havia, ou ali estava o Rei da Glória. No versículo 22, nós temos pessoas malignas, pessoas que são opositoras declaradas de Jesus, pessoas que não estavam interessadas, na verdade, pessoas que não estavam interessadas em que Deus fosse glorificado, mas pessoas que estavam interessadas em que o seu partido religioso, em que a sua visão doutrinária fosse aceita e se perpetuasse em todo Israel. Então nós vemos no versículo 22 os escribas que haviam descido de Jerusalém, dizendo o quê? Dizendo que Jesus está possesso de Beelzebul. Isso acontece, mais uma vez, vendo os relatos dos sinóticos, que Jesus acabara de expulsar um demônio que estava aprisionando uma pessoa. Isso é importante nós destacarmos, porque para que nós venhamos a entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, para nós falar mais uma vez, para aqueles também que não estavam aqui na EBD, possam compreender o texto. Então Jesus acabara de expulsar um demônio que aprisionava uma pessoa. E esse demônio, a forma de prisão que esse demônio
fazia nesse indivíduo era deixá-lo mudo e cego. Isso está em Mateus 12 e Lucas 11. E após isso acontecer, após Jesus expulsar esse demônio, esses escribas dizem, ele está com acesso de Beelzebul. E é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Então, Jesus convoca esses homens, esses opositores, e possivelmente até mesmo demais, por meio de parábolas, e aqui ele vai lançar uma questão para reflexão. E depois ele vai mostrar quem ele é. Ele é aquele que entra na casa do valente. Ele é esse homem. Ele não tem qualquer parte com Satanás. Nós vimos isso também, mais uma vez, em sermões iniciais do Marcos e também no sermão passado do reverendo Ricardo, em que nós vimos que Jesus não queria a publicidade dos demônios. Porque os demônios falavam que ali estava o Filho de Deus, como nós vimos assim, tu és o Filho de Deus, lá no versículo 11. Os demônios mesmo estavam se prostrando diante deles, clamando, tu és o Filho de Deus, mas Jesus lhes advertia severamente que não expusesse a publicidade, não manifestasse quem ele era. Jesus não tinha qualquer parte com Satanás. Jesus não tinha qualquer parte com os demônios. Jesus não queria qualquer associação entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Mas como que explica para um povo comum, porque o povo, diante de tantos milagres, tantos prodígios, estava começando a conectar os pontos. Estava começando a olhar e dizer, olha, esse aí deve ser realmente o Messias. Esse deve ser o Cristo. E a última coisa que os fariseus, os escribas queriam, era que Jesus fosse de fato reconhecido como Messias, porque então o Messias é alguém que não está no seu partido. Não é favorável a eles. A última coisa que os fariseus queriam é que o povo reconhecesse Jesus como Messias, e os fariseus nem ao menos queriam entender se Jesus era ou não Messias, porque eles já tinham rejeitado Jesus. Porque eles não queriam seguir Jesus pela via do arrependimento. Eles queriam continuar em toda a pompa religiosa. Eles queriam continuar em toda aquela religião legalista, que alcança os céus através dos seus próprios méritos. A religião da soberba era o que os fariseus queriam. E Jesus estava sendo uma verdadeira religião da humildade, da graça. Mas como os fariseus vão explicar todos os prodígios e maravilhas que Jesus está fazendo? A explicação completamente equivocada, errônea e pecaminosa que os fariseus encontram para dizer como que Jesus estava fazendo aqueles prodígios, é dizer que Jesus estava possesso de Beelzebul. É esse o tamanho da malignidade. Se nós abrirmos em João, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, nós vemos Jesus chegando para os judeus e dizendo, olha, se vocês não creem em mim, João capítulo 10 também, João capítulo 9, se vocês não creem em mim, creiam nas obras, porque as obras que eu faço testificam que eu vim do Pai. As obras que eu faço testificam, eu vim do Pai. Os fariseus sabiam intelectualmente de que somente alguém vindo do Pai poderia fazer o que estava fazendo. Mas eles não aceitavam. E não tem como abafar as obras que eles estavam fazendo. Não tem como dizer, não, Jesus não curou ninguém. Porque é evidente. Se nós nos colocarmos em Israel do primeiro século, como cidadãos galileus do primeiro século, nós vemos os fariseus se opondo a Jesus e dizendo que a doutrina de Jesus não é nada, que Jesus é apenas um rebelde. E nós vemos os fariseus dizendo isso. Do outro lado, nós vemos Jesus sendo seguido por uma grande multidão. E não apenas isso. Pessoas que os nossos olhos veem,
Talvez pessoas que cresceram conosco, doentes, leprosas, paraplégicas, mudas, surdas, cegas, indo até Jesus e voltando curados. Não é uma, não é duas, não é 3 pessoas. É um número incontável. Um número incontável de pessoas doentes estavam chegando-se a Jesus e saindo curados. Nenhum de nós testemunha isso. Nenhum de nós. Nós talvez podemos ter testemunhado um milagre em nossas próprias vidas. Ou na vida de um parente, por meio da oração. Mas nenhum de nós, isso nós vamos certamente, vimos um varão que era seguido por toda sorte de doentes e curava toda sorte de doentes. Não tem qualquer doença que ele deixasse, dissesse, não, essa doença não posso curar. Então ele curava todos. Como os fariseus poderiam objetar a isso? Aqui eles encontram um caminho. Um caminho ímpio. O caminho da blasfêmia. E aqui eles dizem que Jesus estava fazendo por força de Satanás. Então Jesus chama todos e propõe uma parábola. Como pode Satanás expelir a Satanás? Como pode Satanás a Satanás expelir? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Jesus está mostrando que o raciocínio dos fariseus é lógico. Não faz sentido. Imagina esse homem que estava, em vários casos, um homem que há décadas estava possesso. Em outro relato da Sagrada Escritura, nós vemos um jovem acorrentado que se lançava ao fogo. E essa pessoa possessa durante décadas, ou seja, Satanás ali aprisionando aquela pessoa e cada vez subjugando-a mais para o seu próprio domínio. Então, numa bela noite, numa bela tarde, essa pessoa é curada, essa pessoa é liberta. Que lógica é isso? Como que pode ser Satanás? É como se nós imaginássemos um grande mercador do século XIX, criminoso, em que no Brasil já tinha sido instaurada a lei de proibição da escravatura, e essa pessoa, mesmo a lei do Brasil proibindo a escravidão, proibindo o transporte de escravos, proibindo o rapto de pessoas, proibindo tudo isso, essa pessoa criminosa se desloca até a África, corre todos os perigos do oceano. Aqueles que já estudaram um pouco sabem os perigos que tinha no século XIX para trás de se adentrar mar adentro. Muitas pessoas morriam. Ele corre todo esse perigo, é contra a lei, ele vai na África, rapta pessoas, ou compra pessoas raptadas, traz para o Brasil, e depois ele pouco se importa se ele vende ou se ele não vende. Isso não faz sentido. Nenhum criminoso fez isso. Ele estaria trabalhando contra si mesmo. Aqueles que são de Cabo Frio, por exemplo, era costume em Cabo Frio, quando o novo governante adentrava na prefeitura, ele desfazia todas as obras do seu antecessor. Todas as obras. Aqueles que são criados em Cabo Frio, por exemplo, sabem que o Malibu, de vez em quando, estava em obra, porque uma hora a Praça das Águas era de um jeito, outra hora a Praça das Águas era de outro. Mas nenhum governante fazia a obra e no seu próprio mandato destruía tudo para refazer tudo de novo. Porque isso não faz sentido. É o seu opositor que faz isso. Dizer que Satanás
e expulsa demônio? Não faz sentido. Não é lógico. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque é como um exército que se digladia contra si mesmo, buscando a vitória. Faz sentido um exército entrar em conflito entre si mesmo? Um soldado matar o seu compatriota, o seu colega de farda, e desejar a vitória? Não faz sentido. Então, como que Satanás poderia lograr êxito, poderia conseguir vencer no final, se ele mesmo estava lutando contra si? Essa é a lógica. Essa é a lógica. Não faz sentido. Então, qual é a explicação? Se no versículo 23 a 25 ou a 26 Jesus mostra a incoerência do pensamento dos fariseus, porque é incoerente, o versículo 27 Jesus explica o que estava de fato acontecendo. Não é Satanás a expulsão de Satanás, porque ele não faz sentido. O que estava acontecendo era que alguém chegou para saquear o valente. Alguém chegou para amarrar o valente. Alguém chegou para pegar os despojos do valente. Quem é o valente? O valente é quem é Satanás. A terra, como nós observamos hoje, no mundo contemporâneo, nós não vemos tantas possessões demoníacas como está aqui. É claro que existe possessão demoníaca, até hoje. Mas não tem. A olho nu, não tem tanto. Você não vê pessoas a todo momento se lançando no fogo porque estão endemoniadas. Mas no tempo de Jesus, os relatos dos evangelhos, isso é comum. Por quê? Porque Satanás estava solto. Porque o príncipe deste mundo estava agindo livremente. Porque lá no Éden, Adão deixa de se sujeitar a Deus e se sujeita à serpente. Deixa de se sujeitar ao Criador e se sujeita à criatura. E não apenas ele, mas toda a sua prole é subjugada por Satanás. Todos aqueles que nasceram de Adão nascem naturalmente como abortos espirituais, escravos de seus desejos e escravos de Satanás. Mas depois da vinda de Cristo, ele amarra o valente. De forma que Satanás não atua nos tempos presentes como atuou nos tempos passados. Porque o valente está amarrado. Se nós abríssemos em Efésios, capítulo 4, nós veríamos também Jesus Cristo vive levando cativo o cativeiro. Aquilo que aprisionava os homens foi levado. Porque Jesus veio a nós. Portanto, Jesus teve a explicação e diz: fariseus, escribas, o que vocês dizem não faz sentido. Na verdade, eu vim ao mundo para libertar o homem da opressão do maligno. Eu vim ao mundo para que os homens voltem a ser livres como foram no Éden. Eu vim ao mundo para dar a verdadeira liberdade. Mas não apenas isso. Jesus agora adverte, dizendo: em verdade, vos digo que tudo será perdoado, como está no versículo 28, aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. E essas blasfêmias aqui podemos dizer palavras insolentes direcionadas a Deus, direcionadas ao próprio Filho de Deus também. Mas se alguém blasfema
contra o Espírito Santo, como está no versículo 29, não terá perdão. Nem nesta vida, nem na do porvir. Porque essa pessoa será réu de pecado eterno. E o versículo 30 explica: isto porque diziam que está possesso de um Espírito imundo. Por quê? Porque tudo que Cristo fez no poder do Espírito Santo. Tudo que Cristo fez, Ele fez no poder do Espírito Santo. E os fariseus e os escribas sabiam disso. Sabiam que aquilo ali era obra do dedo de Deus. Era o Senhor agindo. Então nós já podemos chegar em, que é o que nós sempre vemos, quando um crente chega a esse texto e diz: então eu posso ter blasfemado contra o Espírito Santo? E muitos crentes começam a andar temerosos. Primeiro, se alguém acredita que no tempo da impiedade blasfemou contra o Espírito Santo e hoje está na igreja, essa pessoa já tem que entender que isso não é possível. Porque, por exemplo, esses escribas nunca se converteram. Só o fato de nós termos medo de um dia termos proferido tal palavra já mostra que provavelmente nós não caímos nesse pecado. Mas outra coisa poder ser ditas a respeito disso, porque o pecado contra a blasfêmia do Espírito Santo requer conhecimento da palavra de Deus e das obras do Espírito Santo. Portanto, só pode blasfemar contra o Espírito Santo, via de regra, aqueles que estão dentro da aliança de Deus. Como assim? Aqueles que estão dentro da igreja. Um ímpio não vai blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, alguém dentro da igreja pode vir a blasfemar. Em qual contexto? Essa pessoa sabe as obras que são do Espírito Santo. Ela sabe que aquilo ali só pode ser Deus. E por inveja, por amargura, por qualquer que seja, ela atribui a obra do Espírito Santo a um Espírito. É bem verdade que alguns vão acreditar que a blasfêmia contra o Espírito Santo só poderia ser cometida quando Cristo estava na terra. Isso é bem verdade. Mas é bom nós não nos fiarmos nisso. Não confiarmos em que não tem como eu cair nesse pecado porque é só o primeiro século. Porque não tem revelação da Bíblia dizendo isso. É bom que o crente ande temeroso e que tenha muito cuidado com as palavras que saem da sua boca, como está em Eclesiastes capítulo 5. Quando entrar na casa do Senhor, é melhor que fique calado. É melhor que se cale, para não proferir votos de todos. E nós acrescentamos aqui: se deparou com alguma coisa e você não tem conhecimento, fique calado e procure expressão. Mas mais uma vez, blasfêmia contra o Espírito Santo, isso foi escrito em 2003 no Vinícius, na EBD, pressupõe conhecimento. É impossível alguém blasfemar contra o Espírito Santo no período de ignorância. É impossível alguém blasfemar contra o Espírito Santo no período de ignorância. Então, é uma pessoa conhecida. Como assim? Como nós vimos na EBD, hereges, por exemplo. Os hereges blasfemam contra o Espírito Santo. Hoje, nosso meio é tanto falado sobre heresia dentro do cristianismo, ou não é tanto falado sobre hereges, porque, infelizmente, a maioria das igrejas se dobraram a muitas heresias. E se não há valor na verdadeira doutrina, não tem por que se opor à heresia. Mas cuidado. Cuidado com usar o conhecimento do santo, usar a palavra de Deus, não para um coração humilde,
não para crescer em graça, não para crescer no conhecimento, mas para se achar dono da verdade e buscar a si mesmo como balizador. Nós vimos que em João existe também pecados que não há perdão. Alguns que traem esse pecado, como por exemplo a heresia, a gente não deve nem se associar com esse tipo de pessoa. Portanto, quando nós vemos isso aqui, e nós podemos ter o alívio de dizer, não, se eu estou com medo de decair na blasfêmia contra o Espírito Santo, já mostra que eu vou cair, mas não deve isso levar a um comportamento precipitado e deixar o temor de lado. Mas isso não acaba. Jesus ainda está falando, ensinando. E qual é o cenário? Jesus acaba de dizer isso. Nós temos a casa abarrotada de gente, uma multidão ali dentro da casa de Jesus, a ponto de Jesus não poder nem sequer comer, nem Jesus e nem os seus discípulos. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Porque possivelmente esse burburinho do versículo 20, do versículo 21, de que a casa estava com muita gente e Jesus não podia comer, suscitou preocupação por parte de Maria. E Maria então leva seus filhos. E ela fica do lado de fora. E antes de nós chegarmos no texto, aqui muitos protestantes vão advogar como a prova de que Maria não foi para sempre virgem. E advogam contra a virgindade perpétua de Maria. De fato, esse texto pode ser utilizado como um texto prova contra a virgindade perpétua de Maria. Mas ainda assim, ele não é explícito. O texto que melhor advoga contra a perpétua virgindade de Maria, o melhor texto é Mateus capítulo 1, versículo 25 a 27, que vai dizer que Maria e José não se conheceram até o menino nascer. Esse é o melhor texto. Porque os romanistas vão dizer que aqui os irmãos de Jesus são filhos de José. São filhos de José. É claro que isso não tem base bíblica, mas é o que a tradição vai dizer. A tradição romanista, não a tradição protestante. A tradição romanista vai dizer que Maria se manteve sempre virgem e os filhos que nós vemos, os irmãos de Jesus, alguns vão dizer que é primos, outros vão dizer, não, Jesus de fato tem irmãos, mas por parte de José. Isso não coaduna com as Sagradas Escrituras. Mas a nossa oposição ao romanismo não se paira nem nisso. Se Maria foi sempre virgem ou não, para a fé cristã é irrelevante isso. Nosso ponto de controvérsia contra o catolicismo romano, na verdade, para na concepção de Maria, em que algumas pessoas vão dizer que Maria foi concebida sem pecado e, portanto, viveu sem pecado. E Maria ser uma comediadora com Jesus, rainha do céu. E a assunção de Maria, dizendo que Maria foi assunta aos céus. A controvérsia protestante católica reside, basicamente, em relação a Maria, mais nesses três aspectos do que a virgindade perpétua de Maria. É mais nesses três aspectos. Ainda que nós tenhamos vários textos que seja mais natural compreender de que Maria não morreu virgem. É muito mais natural compreender que Maria coabitou com seu esposo, afinal de contas ela casou. E seria injusto com José casar com uma mulher que ele não poderia coabitar. E para chegar nessa conclusão de que Maria e José não coabitaram, eles vão dizer que José era velho, Maria já era o segundo casamento e várias outras coisas que não estão na Bíblia. Bem? Mas, para nós, o ponto de controvérsia, de fato, está ligado à assunção de Maria, à concepção de Maria ser de forma que ela não tinha pecado. Ou seja, a obra do Espírito Santo para a concepção de Cristo aconteceu também na concepção de Maria. E Maria não tinha pecado. E também a Maria ser mediadora. Isso está completamente contra a palavra de Deus. E isso nós classificamos como heresia. Mas o texto
vai dizer que Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos, tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão do lado de fora à tua procura. O que o texto mostra para nós, que nós podemos imaginar, é Maria não conseguindo adentrar, ela não consegue chegar até Jesus, então ela pede para que as pessoas comuniquem a Jesus de que ela está do lado de fora. E é possível que essa mensagem fosse como um telefone sem fio, um falando com o outro, até chegar em Jesus Cristo. Aqui, ainda que versículo 21 possa não ser Maria e os seus irmãos, os parentes, que dizem que Jesus está falecido, mas só que o versículo 31 e 32 mostra que Maria está em desconformidade com a obra de Cristo. Por quê? Porque ela não entende o que Jesus está fazendo. E Jesus a repreende. Jesus não vai até Maria. Aqueles que acreditam que pede a mãe para o filho dar, não conhecem as Escrituras. Nas Escrituras, Jesus, muitas das vezes, repreende Maria, observando o quinto mandamento. Porque havia algo paradoxal. Maria era mãe de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus era Deus de Maria. Há um paradoxo. E o que Jesus responde? Jesus, no versículo 33, então, responde que ele não está aqui visando laços sanguíneos. Não é esse o propósito de Cristo. Jesus está aqui buscando fazer a vontade do Pai e ajudando pessoas para si, para que a família de Deus cresça. E aqui Jesus vai adentrar em um ponto importante. Que a família é pela fé. Pela fé que se demonstra na obediência. Quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus entrava no versículo 32. Quem é minha mãe e meus irmãos? E o texto parece que ele para e ele corre o olhar. Ele dá uma pausa. Para que as pessoas se enganassem, não é Maria. Ele corre o olhar também para identificar quem poderia ser sua mãe e seus irmãos. E ele diz: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã. Qualquer que fizer a vontade de Deus tem parte comigo. É da minha família. Aqueles que vocês estão vendo lá são do sangue. Mas o sangue é inferior à fé. Esses que fazem a vontade de Deus, eles são de fato a minha família. Maria é a família de Jesus não porque ela foi mãe de Jesus, mas porque ela creu em Jesus. Nós temos a graça de ver que Jesus também operou na vida dos seus irmãos. Os irmãos creram em Jesus. Os irmãos de Jesus, como está em Atos capítulo 1, como está na própria epístola de Tiago, a epístola de Judas, que são irmãos de Jesus, creram em Jesus. No Evangelho, o laço da fé é maior do que o laço sanguíneo. O laço da fé é maior que o laço sanguíneo. Como que o laço da fé se vai no pé fazer a vontade de Deus? Portanto, meus irmãos, chegamos agora a 3 aplicações. A primeira aplicação é como nós temos olhado. O que nós temos exercitado? Nós olhamos com vistas humanas e terrenas? Ou nós olhamos com os olhos da fé? O que nós diríamos se um amigo nosso, muito bem empenhado na universidade, ao chegar no último período de medicina, que é uma faculdade difícil, desgastante, cara, chegasse no último período de medicina e dissesse:
vou trancar, porque eu sinto que depois da minha conversão que eu tive durante o meu curso, essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sinto que eu preciso ir para missões. Qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser a nossa resposta ao vermos um empresário bem-sucedido, depois de ter um encontro com Cristo, dizer: eu vou me desfazer de tudo e vou seguir a Cristo? Nós temos conhecimento de um homem que foi tocado por Cristo e era de um importante escritório de advocacia e largou tudo e virou pastor. O que nós vamos dizer? Se é um amigo nosso, se é um irmão nosso, se é um filho nosso, nós vamos fazer coro com esses homens do versículo 21 e dizer: está louco? Está fora de si? Será que norteia a nossa mente o progresso do reino de Deus, de fazer a vontade do Pai, ou as coisas dessa terra? Meus irmãos, nós não estamos dizendo aqui que seja pecaminoso uma pessoa seguir na sua carreira. Nós em nenhum momento estamos dizendo que as pessoas têm que largar os seus estudos, que as pessoas têm que largar as suas vocações, deixar de ser advogado, deixar de ser empresário, deixar de ser médico, deixar de ser qualquer coisa para se dedicar a missões, ao pastorado ou qualquer uma dessas correntes. Não é isso que nós estamos ajudando. Até porque nós sabemos que aos olhos de Deus, um pastor, um missionário, um médico, um empresário, um pedreiro, um gari, se todos estão na sua vocação, estão cultuando a Deus onde estão. O gari não precisa se tornar pastor. O empresário não precisa se tornar missionário para agradar a Deus. Essa não é a questão. A questão é um indivíduo que identificou em si a sua verdadeira vocação e viu que o caminho que seguia era errado. Para ele, não que era pecaminoso, mas que não glorificaria a Deus. Qual é a nossa resposta? Você vai deixar tudo que você conquistou? Você vai ficar dependendo de igreja, de junta missionária? Você está louco? É isso que nós falamos muitas vezes. É isso que nós falamos. E não é de se abismar e cada dia menos. Ou cada dia mais nós temos menos pessoas que estão tendo aquele sentimento vocacional, porque estão tão enraizados na sua carreira que esquecem de se perguntar se a sua carreira é o que Deus quer. Nós não queremos colocar aqui dúvida na cabeça de ninguém. Nós queremos apenas observar se a pessoa ao lado compartilhar com você o desejo de seguir a Cristo, e essa pessoa é piedosa. Essa pessoa não é alguém que colocou da preguiça, que quer seguir missões porque não quer trabalhar, porque tem luto, nós sabemos. Não é aquela pessoa que quer seguir um pastorado porque no pastorado, muitas das vezes, o indivíduo não sofre oscilações no mercado e sempre tem o seu salário. Nós não estamos falando desse tipo de pessoa. Que se for amigo nosso, nós identificamos. Nós estamos falando pessoas que tiveram um encontro genuíno com Cristo. E nós sabemos. Nós vamos ser como Pedro, que deixou
dar lugar a Satanás e disse para Cristo não seguir seu ministério até a cruz, e Jesus dizer: arreda Satanás, ou nós seremos aqueles que encorajam e oram por essa pessoa? De fato, meus irmãos, o que Jesus estava fazendo aqui era para ser modelo. Por quê? Jesus não estava nem se importando em comer, porque a verdadeira comida era fazer a vontade do Pai. Todos aqueles que deixaram suas casas para seguirem Cristo, esses discípulos, exceto Judas, todos eles tiveram um fim, humanamente falando, um fim de fracasso. Paulo, um discípulo tardio, talvez se ele não se convertesse, poderia ter morrido em conforto. Poderia ter vivido no palácio. Poderia ter casado e ter tido muitos filhos. Alguns estudiosos vão dizer que se Paulo não tivesse adentrado no cristianismo, ele seria como Cícero, ou seja, ele estaria sendo lido até hoje por toda sorte de estudiosos, pelo tamanho da sua erudição. Mas ele considerou tudo como refúgio por causa de Cristo. O fim dele, humanamente falando, foi fracassado. Porque o que ele conseguiu foi chicote, apedrejamento, ser espancado e no final da sua vida ser decapitado. Paulo também estava fora de si. Talvez nós não queremos ser reputados como pessoas dementes, que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois o seu trabalho, e depois as suas vocações, e depois os seus próprios interesses. Não. Nós, possivelmente, faríamos coros com esses parentes de Jesus. Com ar de piedade ainda. Com ar de piedade. Então, primeira aplicação, temos exercido os olhos naturais ou os olhos espirituais? Temos visto com os olhos da fé? Temos visto aquilo que o mundo não compreende? Segunda aplicação, meus irmãos, o fato de nós trazermos um alívio e um descanso, até mesmo um consolo, de que, ora, se você pensa e teme ter cometido o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e não ter perdão, ou seja, ainda que você esteja na igreja, você vai para o inferno, que é isso que está dizendo o texto. E nós levantarmos de que, olha, só em pensar nisso já mostra que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo vai ter um coração endurecido e não vai cogitar nas coisas espirituais. Como os escribas. Esses escribas aqui, mais uma vez, nunca se arrependeram. Agora nós somos tão sagazes em pecado, nós somos tão ardilosos em pecado, e nós muitas vezes buscamos o alívio divino para transformarmos em repouso para a nossa consciência, a fim de que venhamos a pecar sem ter o peso da culpa. Nós então começamos a achar que eu não preciso me preocupar com o Espírito Santo. Eu não preciso me preocupar com outras coisas que eu afronto o Espírito Santo. Meus irmãos, nós diariamente temos pecado contra o Espírito Santo, ainda que nós não tenhamos blasfemado contra o Espírito Santo. Mas nós sabemos que o pecado sem arrependimento vai ser o caminho que a pessoa trilhará até o inferno. O que nos tira do inferno? Cristo Jesus. Onde nós nos achegamos a Ele em arrependimento.
Quando nós nos associamos com práticas imorais, seja adultério, seja pornografia, seja fornicação, seja qualquer outra coisa, Paulo diz que isso é como uma pessoa que chega no templo de Deus, do Santo dos Santos, e lá se deita como uma prostituta. Por quê? Porque nós somos templos e morada, como templo e morada do Espírito Santo. Aqueles que são crentes. Essa advertência aqui é para aquele que é crente. Para aquele que é crente, essa advertência. O crente é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos entendido esse peso? Aquele que blasfema o seu próprio, aquele que profana, melhor dizendo, aquele que profana o seu próprio corpo, profana o templo de Deus. E o que Deus faz no Antigo Testamento com aqueles que profanam o seu templo? Nós somos templo maior do Espírito Santo, a menos que nós não sejamos convertidos. Então, esse pecado nós não vamos cometer. Alguns têm resistido tanto ao Espírito Santo em não buscar fazer a vontade de Deus, que, usando a linguagem, já tem quase extinguido o Espírito. Já tem apagado a sua consciência a tal ponto de que nem mais o peso do seu pecado e o caminho do arrependimento é cogitado. Ele continua a profanar o templo, a profanar o seu próprio corpo, a ignorar o Espírito, a ignorar as operações do Espírito. E essa pessoa está bem consigo mesmo. Ela está bem consigo mesmo. Acessar conteúdos imorais já não pesa a consciência. Ela está bem consigo mesmo. Afinal de contas, você não blasfemei contra o Espírito Santo. Meus irmãos, cuidado. Porque no grande dia haverá uma grande surpresa. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Essa advertência é sempre necessária. Porque a gente, muitas vezes, está brincando de ser crente. A gente está brincando de ser crente. E por último, depois de Cristo mostrar que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo, e nós mais uma vez ressaltamos que a blasfêmia contra o Espírito Santo só pode ser feita por aqueles que têm conhecimento das Escrituras e da obra do Espírito Santo. Portanto, não é possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo na ignorância, seja até mesmo crente, ser ignorante, não tem como blasfemar contra o Espírito Santo. No versículo 31 ao versículo 35, nós temos uma outra aplicação que após falar sobre isso, a família de Jesus chega e Jesus mostra mais uma faceta do porquê estavam no meio de nós, para fazer com que nós, pecadores, nós, homens e mulheres, que com a nossa própria natureza são reprovados, para que nós fôssemos feitos família de Deus. Nós podemos dizer que é o intento de Jesus é que nós sejamos da sua família. Não alegra a Cristo a mensagem ser pregada e o arrependimento não ser gerado. Isso não alegra a Cristo. A mensagem ser pregada e a vida continuar como se nada tivesse acontecido. O que agrada a Cristo é a mensagem ser pregada, o arrependimento vier e essa pessoa dizer: agora eu farei a vontade de Deus. Eu cansei de fazer a minha própria vontade.
eu seguirei a vontade de Deus. Para essa pessoa que está disposta a fazer a vontade de Deus, a se arrepender dos seus pecados, não importa se nunca foi crente, ou se tem 10, 20, 30 anos de igreja, ou mais, mas essa pessoa que deseja sair da vida de iniquidade e seguir a Cristo em obediência, saiba que Cristo diz que essa pessoa é seu irmão, irmã. E ele jamais vai estar lá fora. Não venhamos a endurecer o nosso coração. Venhamos a sempre ter em mente o que Cristo fez por nós. E nós, que já somos de fato regenerados, temos aqui uma verdade que nós não podemos esquecer. Nós somos família de Deus. Somos família de Deus. Agimos como tal. Oremos, meus irmãos. Deus Santo, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos constrange. Obrigado, Senhor, porque a Tua infinita misericórdia